Então, pessoal, estamos aqui de volta para o nosso um PapoCast, né? Que nós somos um cenário diferente, no último já foi dessa forma, então o nosso perfil cast hoje vai falar um pouco sobre... Vai falar um tema bem bacana, né? Nós vamos falar bastante sobre o nosso prêmio que nós ganhamos de IA, sobre inteligência artificial, sobre como a Perfil está revolucionando esse mercado em infraestrutura de inteligência artificial e o quanto nós vamos fazer ainda. Porque a gente não fez quase nada. Apesar de ser o maior canal, ainda fizemos quase nada. E isso é muito legal, né? Então, bem-vindos a quem está nos ouvindo. Eu fico feliz em estar mais uma vez aqui batendo um papo, contando um pouco sobre a Perfil, sobre o nosso propósito, sobre os nossos valores, qual que é a nossa estratégia de mercado. E do último PerfilCast para hoje, temos grandes e belas novidades, né? Tivemos viagens internacionais, contatos com o país do Oriente, que a gente sempre está conectado com o país do Ocidente, né? Que é os Estados Unidos. Então nós estivemos na China, estivemos vendo lá como está se desenvolvendo a tecnologia daquele país, como a robótica está evoluindo lá, como as indústrias de tecnologia estão adaptadas à realidade atual, né, de produção, como que as universidades, especialmente porque uma das feiras que a gente foi era focada em inteligência artificial e robótica, especificamente do desenvolvimento, ou mais propriamente dos pesquisadores e das universidades, e aí muito ligado ao que nós estamos vendo hoje na Perfil Global com o nosso objetivo de transformação, né, de apoio, de desenvolvimento do Brasil através da pesquisa, junto com os nossos pesquisadores, enfim, né. E esse é um mercado que em 2026 a Perfil vai crescer muito, vai desenvolver muito trabalho sobre esse vertical de negócios, né? Porque nós acreditamos muito no desenvolvimento do Brasil através da educação e através de pesquisa, através dos pesquisadores, e nós precisamos fomentá-los cada vez mais. E aí não é muni-los simplesmente de um computador, de um servidor, de um HPC, de uma GPU. Não, é de fato entregar uma solução, uma consultoria, um caminho para que ele possa desenvolver a sua pesquisa. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? É cumprindo também com os objetivos financeiros, ser feito um investimento, né, de forma coerente, um investimento que traga retorno para o pesquisador, para a fundação, para a universidade e especialmente para o Brasil, nós cidadãos brasileiros. A gente quer desenvolver o Brasil. E aí aqui a gente pode entrar em vários assuntos depois dessa deixa, que eu acho que é legal também nós dar essa nossa forma de visualizar, né? Porque eu acredito que a transformação ela começa do indivíduo para o todo e não do todo para o indivíduo. Então é um pouco diferente do que a gente imaginar que quem prove tudo é um Estado, não, quem prove realmente é nós, que nós construímos. E a gente está aqui para isso, para entregar essa transformação e entregar essas oportunidades através da tecnologia. E aí, Nando, o que tu acha dessa nossa visão sendo o líder dessa LOB, né, dessa BU, dessa vertical de negócio ou especificamente da Perfil Global Pesquisa e Desenvolvimento? Beleza, eu fiquei um pouco impressionado com a tua abertura aí, ficou a nível meio, sabe, um nível de apresentador raiz? Que bom, legal. Eu tentei ser o mais compreensível possível, né? Ou compreendido, né? Não, foi fantástico, mas agora eu vou responder a tua pergunta. Boa, muito bem. Sim, tudo que tu comentou a respeito dessas viagens que a gente fez, essa busca por conhecimento cada vez maior, não é porque a gente trabalha com tecnologia há 26 anos que a gente não tenha que ter uma atualização, um conhecimento constante, porque ela é uma atualização constante, a tecnologia. Se tu olhar 2, 3 anos para trás, ela já passou e quem está lá ainda está acabado, né? Uhum. Então, foi fantástico isso, a gente poder ter essa experiência. E quando você comenta a respeito do futuro, que não é um futuro tão distante, é um futuro muito próximo, que é essa questão do investimento dentro da área de educação, um investimento dentro da área de pesquisa, é o que retrata hoje a nossa nova vertical, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então a Perfil hoje tem a gente chama de vertical, né, como nomenclatura, mas a gente tem hoje uma visão muito além somente da venda da tecnologia. A gente está literalmente tendo um propósito
que já vinha sendo aplicado dentro da empresa, mas hoje dentro da vertical a gente tem um propósito ligado a isso que você comentou no trabalho da educação, no trabalho da pesquisa, e eu me sinto honrado em poder hoje dirigir esse projeto junto contigo. Legal, quando vocês podem ter percebido que eu não falei, né, Nando, não comentei sobre nenhum produto, nenhum modelo de GPU, nenhum modelo de equipamento, porque isso para nós é secundário, né? O que a gente precisa entender sempre quando a gente está nesse mercado é qual é o desafio. E a partir daí a gente envolve todos os nossos fornecedores, especialmente a Dell, que é nosso principal fornecedor hoje de infraestrutura, dos servidores XZ, de toda a linha de servidores Eri com os kits para as GPUs, InfiniBand ou enfim qualquer solução dessas, a NVIDIA. Um servidor é um software ou computador, um sistema de computação centralizado. Se envolveu aqui meu telefone. A Siri já se entendeu meter e já na queria conversa. dar uma dica de o que é um HPC, por que ele funciona. Mas voltando então, a gente tem a Dell, nós temos a NVIDIA, que a gente é partner, assinou esse contrato como parceiro, então toda a estrutura de GPUs é feita através do nosso ARM, com Dell, ou com outro produto mais. InfiniBand, licenciamento de software, aproximação com executivos da própria NVIDIA, estudos científicos, bibliotecas, tudo isso a gente tem acesso, nosso time é treinado para isso. BGFS, que é um software para distribuição de storage distribuído, tanto ele quanto o Lúcia, a gente tem especialistas para implementar isso. Então, assim, nesse último ano a gente evoluiu muito como empresa, como foco nesse mundo, exatamente para entregar essa solução, para entregar todo o ecossistema necessário para isso. E a partir de agora a gente já está no nosso go-to-market, fazendo esse contato com o mercado brasileiro, e não só, né? A gente já tem alguns negócios acontecendo em Portugal, tem alguns negócios acontecendo até na América Latina, no negócio é Chile e Colômbia, enfim, né? Mas a gente, com o objetivo de expandir essa marca como uma marca especificamente focada nesse universo de pesquisa e desenvolvimento, HPC e iFactory, enfim, e transformando o modelo como a pesquisa acontece. E aí, todo esse universo de fabricantes que tem ao nosso redor, Schneider, Ital, enfim, são todas as marcas que compõem a solução assinadas. Todas elas são assinadas pelos fabricantes e nós somos o integrador. Esse é um ponto muito importante para comentar. Então, a gente não está sozinho nessa jornada. Nós compramos dos fornecedores, importamos, compramos direto, enfim, isso é uma magnitude muito grande, né? Falando sobre a questão de acesso. Agora, mais do que isso é o conhecimento, o que nós queremos propor para o cliente, como que ele vai se sentir o nosso pesquisador, ele vai comprar conosco e não vai ficar desassistido. Porque comprar é fácil pra caramba, vai receber um monte de caixa lá e aí. Nós vamos implementar isso, nós vamos dar o suporte, vamos manter isso, vamos seguir em frente olhando para o futuro, vamos complementar se for necessário, com novos softwares, com novos produtos, enfim. Porque a pesquisa, eu acredito que todos os pesquisadores que nos escutam concordam comigo, a gente começa ela com um objetivo, mas talvez para a gente chegar no resultado que a gente espera, muita coisa é adaptada no meio do caminho, muita adaptação, muita inclusão de novos produtos, mudanças de caminhos da própria pesquisa, e a gente está preparado para isso, para comentar com isso, inclusive. Nós temos no nosso time o Murilo, que é um especialista dessa área, né? Então, para nós toda a conversa que a gente tem é de alto nível com o pesquisador, né? Exatamente. Existe uma similaridade naquilo que o pesquisador pensa com aquilo que a gente hoje oferta, né, especificamente, e essas mentes trabalhando dentro do contexto conseguem compreender o resultado. Qual que é a fonte do resultado disso, né? E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, a Perfil Global, ela faz esse processo de pesquisa, mas a Perfil Comp é uma das maiores integradoras de tecnologia do Brasil, especificamente no mercado de governo, e a gente está já trabalhando há 2 ou 3 anos no mundo privado, né, no mundo de empresas, e esse ano vai ser diferente o mundo de empresas, porque a gente está vindo uma proposta totalmente disruptiva. A gente vai ter um momento para falar no próximo podcast, provavelmente em março a gente volte a falar sobre esse assunto, porque é onde o plano está acontecendo.
Então, Está guardada. esse por está enquanto. guardado as 7 chaves, mas não é diferente do que a gente já faz hoje na Perfil Comp e na Perfil Global com a excelência que a gente tem. A Perfil Comp é a guarda-chuva de todas as empresas. A gente tem então hoje a Perfil Global, focada em pesquisa, né? A Perfil Global é nosso braço americano, nossa empresa lá fora. Mas a pesquisa ela vai ser a Perfil Pesquisas, né? Ainda a gente está dando nomenclatura para isso, porque tanto o mercado com venda internacional como o nacional vai ser gerida toda ela por essa estrutura. A Perfil Gov, que é a perfil voltada ao governo, essa a gente já tem desde 2001, né? Então, cara, é uma estrutura gigante, uma estrutura com conhecimento. Para você ter uma ideia, cada profissional que tem lá dentro, a pessoa chega como estagiário, ela vai aprendendo a trabalhar, é o mundo do governo, a, a, a interpretar um edital, a entender como que é a legislação, 14133, 13303, no passado era 8666. Vamos assimilar como que a Perfil Comp dentro da área de governo ela é uma universidade hoje. Mas é uma universidade completa. Você faz a graduação, você faz o mestrado, doutorado e pós-doc. Faz, e aí o que acontece, né? Tenho casos, isso inclusive, depois a gente pode contar casos sobre isso, de profissionais que entraram como técnicos, estagiários de técnicos de TI, hoje são executivos de conta, então... Assumindo gerência. Gerências e tudo mais, né? Então, o que a gente fez em 28 anos, que faz em 2026, é apenas a introdução do que a gente vai fazer nos próximos 5. Então, essa é a realidade da Perfil, né? Que a gente está agora traçando como objetivo. Mas voltando então a essa situação, a pessoa chega, ela vai entender como que o processo funciona, inclusive jurídico. Hoje, todos os recursos, os processos, os nossos profissionais internos que trabalham, eles têm mais conhecimento que o advogado para escrever aquilo. Por isso, nosso sucesso que nós temos hoje em todos os nossos pleitos, né? Todos os nossos questionamentos, nossas impugnações, enfim, porque edital tem muito disso, é muito uma questão jurídica. Esse mesmo modelo a gente vai estar replicando, salvo suas proporções e devidas ajustes, para o mercado da Perfil Pesquisas e para Perfil Empresas. São universos distintos e por isso a gente tem 3 verticais, só para explicar para o público, então, para entender um pouquinho a nossa proposta. E quanto à segurança, a gente falava ontem mesmo sobre isso, acho que talvez tu não vá lembrar, né? Disse assim, a gente tem 99% de sucesso. Não. Nos projetos que a Perfil entregou nesses últimos 28 anos, que faz, na verdade são 27 anos e 8 meses, e 7 meses, perdão, são 100% dos projetos desenhados e entregues. Nunca houve uma devolução de um servidor, de um projeto, a não ser por um erro técnico, a gente trocou o servidor porque, enfim, em licitação acontece, faltou uma memória, tem que botar uma memória. Mas o projeto em si foi entregue e implementado, funcionando 100%. A satisfação do cliente a gente ainda não tem uma medida, mas pelo que a gente tem de feedback, de recompra, né? Porque como é que a gente mede a força de uma marca? Não é simplesmente fazendo uma venda. Fazendo uma venda qualquer um faz, o Mercado Livre faz. Mas como que o cliente volta a comprar contigo a segunda vez? Comprar contigo a segunda vez é um pedacinho da confiança que ele vai ter. Mas a construção de uma marca acontece quando ele compra contigo com frequência, que ele te escolhe primeiro, que ele olha para ti primeiro. Pô, eu vou comprar um notebook, vou comprar um Dell. Pô, eu vou comprar um notebook de uma solução de data center, eu vou comprar com a Perfil porque ela tem a melhor solução, ela tem a Dell, ela tem várias outras marcas por trás. Nós temos hoje Vim, SUSE, Proxmox, Canonical, Pure, Hitachi. É uma vasta gama de produtos que são simplesmente os melhores. Não tem nada... próprio Alcatel, não tem nada dentro desse portfólio que é o mais barato, que é o mais simples, que é o que mais... Não, é os melhores, é os que têm suporte, é os que funcionam. E aí o preço nem sempre é o melhor, mas a gente nunca vai vender preço. Ou a gente vende e entrega um resultado, entrega um ROI, e isso em tudo, inclusive em pesquisa. E aí a gente tem o suporte do fabricante e o nosso suporte, porque a gente trabalhou esse ano, inclusive, uma equipe de campo muito maior do que nós tínhamos, exatamente para que exista a segurança de que, além de entregar a melhor marca, se você vai comprar um servidor da Dell hoje, está comprando uma Ferrari, não está? Está comprando a Ferrari dos servidores.
Mas a Ferrari também precisa de manutenção, então a Dell tem essa rede de assistências e nós, como uma concessionária premium, entregamos muito mais do que o próprio fabricante entrega. Esse é o conceito que você tem que entender. E aí, não adianta a gente falar de mais barato. Mais barato tem um monte de gente que faz. Mas o que vai ficar 7, 8, 10 anos no teu data center, talvez só nós tenhamos. Exatamente. Concordo plenamente. Às vezes, a gente sempre coloca, às vezes o barato sai caro, e às vezes só pelo fato de muitas empresas quererem bater número de venda, vai lá, vende tudo quanto é coisa, mas quem está ali com o produto na mão sente, né? Tanto que a gente fala muito pro cliente, né? Eu estou mais preocupado com o teu pós, sempre com o teu pós. Porque a venda aqui é fácil. Né? Eu acho interessante e importante falar sobre isso. O que eu vejo, a gente já perdeu vários negócios e vai acontecer sempre isso. Tá? A gente está disputando o preço, especialmente no mercado de empresas. As empresas ela é mais vulnerável a isso, porque são várias pessoas, tem o meu amigo do meu amigo, tem um monte de coisa. Isso é uma coisa que, por isso que a gente gosta e se dá muito melhor nas empresas que tem um processo mais robusto, que tem uma ERP e tudo mais, que daí segue um rito, né? E essa é uma crítica mesmo, acho que a gente tem que entender que hoje TI dentro das empresas ela é um departamento, ela senta na mesa com a direção. Agora a gente tem inteligência artificial, quem não está usando inteligência artificial, e aí não precisa usar nada demais, estou falando de um ChatGPT Go ou treinar a própria LLM, cara, abandona, tu tá fora, não é mais da TI, vai trabalhar em outra área. Tu tem que instruir o teu diretor a usar, a tua secretária a usar, o teu assistente a usar o ChatGPT. Isso é base, mas do base mesmo. É básico do básico. E aí eu te digo, isso eu tenho um desafio na Perfil, porque às vezes as pessoas me fazem umas perguntas que eu digo, cara, tu não chegou a escrever isso aí? Pode ser no Copilot, que lá na empresa a gente tem o Copilot Plus para todos, né? O Premium para todos, função do nosso pacote da internet, mas também temos o ChatGPT Teams, que é o de empresa, o business, né? Eu mesmo tenho o meu particular, sempre tive, e não abro mão de ter minha assinatura, porque daí ele é a minha cara. Essa semana mesmo eu estava testando o Gemini em várias situações. Ainda prefiro o chat porque me conhece mais. Mas isso eu falei porque eu quero dizer para ti, cara, não existe a LLM correta, existe a LLM certa para você. Isso é outra coisa que a pessoa tem que aprender. Tem gente que gosta de Mac, tem gente que gosta de Windows, tem gente que gosta de iPhone, tem gente que gosta de Samsung, e cada um, ninguém está errado nessa história. É uma adaptação. É o que é bom para a pessoa. Claro. Então, a área de TI tem que, no privado em todas as empresas, mas no privado especialmente, tem que sentar no protagonismo da empresa, tem que ir lá e discutir estratégia. Como é que vai ser o próximo ano? O que eu vou fazer na empresa? Como é que vai ser essa empresa? O que nós planejamos? Porque fazer um planejamento sem planejar a tecnologia, cara, fecha as portas. Ponto e vírgula. A gente faz uma casa hoje, bota automação, como é que a gente vai pensar numa empresa sem tecnologia? Sem um data center robusto, sem segurança? Ah, sou pequeno, bota na nuvem, aí tá tudo certo. Compra o Bling, usa um software ERP menor, né? Não tem muito segredo. Mas se tem uma empresa de médio porte, tem que ter um data center, tem que ter uma sala de data center, tem que ter uma refrigeração, tem que pensar em GPU nos teus servidores dos próximos, porque se você não está comprando uma GPU no teu servidor novo, tá perdendo teu tempo, tá jogando dinheiro fora. Tem que pensar em estrutura de planejamento, de crescimento, de desenvoltura. E outra coisa, Nando, cara, equipamento bom é produção na veia. Um monitor extra na tua base, no teu desk. Hoje a gente compra um notebook. Muitos vezes eu vou lá e compro mais barato. Vou comprar mais barato, porque eu tenho que comprar 20 notebooks, 20 vezes 2 mil dá 40 mil. Vou comprar 20 vezes 5 vai dar 100 mil, né? 40 mil é muito melhor que 5. Teu funcionário vai estar mal-humorado com aquela máquina lenta, enchendo o saco, quebrando. Ela vai dar manutenção, vai ficar parada. Não tem quem vai atender. Vai durar 2 anos. Você compra um Dell Pro, pode ser o Basic, o Black ou o Silver. Processador, um Ryzen 7, 32 GB de memória, 16 GB de memória, disco SSD, de preferência um Classe 35 para ter uma performance melhor, uma durabilidade maior, garantia on-site, 3 anos, custa R$6.000, R$7.000. Vai durar 10 anos. Só ali faz a conta, 2 vezes 5, 40 vezes 5 dá 200 mil, estou sobrando 100. Então a conta não é a conta que eu gasto na hora, é o que dura. Mas o fato é que talvez não dure 10 anos, porque o pessoal enche o saco de ficar com o notebook. O notebook hoje, o celular,
O monitor, até acho que o monitor é um pouco menos, que o monitor ele tem menos, mas isso é um bem de consumo, é uma moda, é uma roupa, eu me sinto bem tendo ele novo. A produção que aquela pessoa tem com uma máquina que funciona, com uma máquina de marca, com uma máquina boa, com uma máquina performática, eu garanto que é 30% maior. E aí coloca um monitor de 27 polegadas, porque 24 já era, né? Hoje a gente já não fala mais de 24 polegadas, é um monitor pequeno. Eu mesmo no meu desk eu uso, na minha mesa de trabalho eu uso um de 27. Na Perfil todo mundo tem 2 monitores de 24. Acho que está na hora de trocar, vamos fazer isso agora na próxima fase da empresa que a gente está reconstruindo ela. Mas 27 polegadas, performance, 35% mais produtividade. Aí a IA, então, potencializa essa pessoa, vai dar mais 20%, 25%, 30%. Eu uso IA para tudo. E aquilo que eu demorava uma semana, eu faço no máximo, horas. Significa que se eu tenho 100 funcionários e eu potencializo eles 50%, eu vou estar com 150% de produtividade. Né? Então, pensem nisso. Todos os empresários que estão me ouvindo, CEOs de empresas, decisores, estrategistas, pensem nisso que eu estou falando. O que você está fazendo com aquilo que é mais precioso? Ninguém mais trabalha sem equipamento. Eu estou falando no colaborador que desenvolve, que está lá na estratégia, o cara que está no administrativo, o cara que está na venda, o cara que está no inside sales, que é o inside sales da empresa, o vendedor interno, a pré-venda, o projeto. Pensa nisso. Comprar uma máquina de 5 milhões de reais para produzir uma peça é fundamental. E essa máquina, se não tiver inteligência artificial nela, é dinheiro jogado fora. Hoje todas têm, né? Mas o equipamento na mesa do teu colaborador tem que ser bom. Isso é um outro ponto que a gente está mudando na empresa. Estamos trocando. Não é fácil porque a gente está sempre correndo atrás da máquina. Nós mesmos que somos da área de TI, não é fácil manter. Perfil, todo mundo tem o seu próprio Dell, né? Tem alguns que usam o MacBook, não tem problema nenhum. A gente é uma empresa agnóstica a isso no sentido de performance. Acho que, né, tem as suas... É aquilo que eu falei, a preferência. Mas 98% é Dell, todos na linha 3400, que é a última que teve, agora já estamos mudando para a linha da Dell Pro. Né? Às vezes eu ligo, a pessoa, estou em call. Primeiro que a gente está numa reunião, né? Call é uma ligação. Mas tudo bem, cada um chama como quer, o mundo da TI adora usar o inglês e todo mundo adora americanizar as coisas e tá tudo certo, não tem problema. Mas assim, gente, quem fica muito tempo em reunião é uma empresa organizada. Eu tenho um time de vendas, se eu tiver que ficar o dia inteiro batendo papo com eles, eu não estou vendendo. Estou lá na empresa hoje, a gente mudou toda a maneira de conversar com os executivos. Cara, eles às 9 horas da manhã têm que estar disponíveis para atender cliente, para fazer visitas, para correr atrás da máquina. Esse último mês eu trabalhei no setor de insights com o meu time para desmistificar alguns entraves que tinha, destravar a empresa, porque eles têm que fazer prospecção de clientes também. E, cara, nós estamos no pior momento nesse agora e está acontecendo. A partir de janeiro já começa a acalmar, tem que prospectar. O time tem que estar preparado para isso. Quando se discute muito o dever de casa, a gente não faz o dever do cliente, né? Exatamente. Então essa é a minha visão. Eu acho que as empresas que discutem muito, pensam muito, falam muito, fazem muita reunião, tiram o time do foco da venda, está perdendo um tempo precioso. Propósito, missão, objetivos claros. O time entende. Qual que é a tua visão hoje do time de venda que presta um atendimento hoje para o cliente e demora muito para entregar a proposta, demora muito para desenvolver o projeto? Qual é a tua visão em cima disso? Péssima. O que o cliente espera? O que eu, como consumidor, espero? Quando eu vou numa concessionária comprar um carro, que alguém me atenda, me fale sobre ele e qual é o preço. Como eu pago. Se eu estou interessado em comprar, eu compro, se não estou, vou embora. Se ele não me passa o preço, eu não vou comprar. Aí, com certeza, não compro, né? Então, a gente tem que ser prático e rápido também nesse modelo, porque ninguém mais tem tempo a perder, né? E aí, eu acho que, inclusive, essa conversa vai para o meu próprio time, né?
para nós, para os nossos executivos, o cliente nos pediu, a gente tem o problema é que o governo é burocrático. Então tem todo um trâmite de aprovação de oportunidade, de levantar o projeto com ele, os dados corretos quando é data center, e aí definir o orçamento para poder fazer uma pré-coach, né? Já no mundo de pesquisa é um pouco diferente, o pesquisador já tem a verba, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Então o que a gente tem que fazer é entender o projeto dele e dar a sugestão. Olha, isso, tá legal, isso precisa fazer alteração, e aí correr atrás da máquina. O lado do integrador, como nós, e aí acho que justifica a situação e o sentimento de muitas empresas no Brasil, especialmente que vivem esse mundo de comprar e distribuição, ou fabricantes para revenda, né? Para integrar o produto, é que a gente depende dos outros. E às vezes o fabricante é lento. Por mais que seja um processo bem organizado, a gente tem hoje, por exemplo, com um dos principais fabricantes nossos, um processo ainda muito manual. Mas estamos trabalhando para isso, nós na empresa estamos trabalhando para isso, então a minha opinião ela é muito clara. Ninguém tem tempo a perder, então a gente ouve o dobro e fala metade. E age muito. Tem que desenrolar isso. E às vezes aquilo que é importante para ti não é importante para mim ou vice-versa. Então a opinião ela tem que ser do negócio e não da tua forma de pensar. Ou o que eu quero dizer com isso? A gente muitas vezes vai conversar sobre o que o cliente precisa, o que a pessoa precisa para o data center dela. Ela conta a história dela. A gente precisa entender aquela história que ela tem, a dor que ela tem, e aí, com aquilo, dizer, olha, bom, vai funcionar assim, melhor fazer por esse caminho. Agora, nós dá o nosso palpite de que como... Eu não sei se eu consegui ser claro nessa situação, né? Mas teimar contra algo que tem que acontecer, que é o padrão. E outra coisa que existe também, que é importante que o nosso consumidor entenda, né, os nossos clientes, os nossos parceiros, é que a gente segue as listas de compatibilidade, os conceitos que o fabricante nos impõe. Então, todos eles têm softwares de análise e tal, e tem as melhores práticas, né? E a gente não foge delas porque são as que funcionam. Não adianta eu criar a roda, não adianta eu não olhar para isso porque... vai dar errado se nós não fizer isso. E aí, às vezes, fazendo as melhores práticas, existe um pequeno valor agregado que muita gente acha que isso é um custo. Mas é a diferença entre 2 e 10 anos. Só para ter analogia. E aí, mudando, né? Vamos dar uma guinada, porque a gente já falou bastante sobre isso. Lá em 2023, o advento do ChatGPT... Nossa, que legal, inteligência artificial, vamos desenvolver DevOps, vamos criar software, vamos fazer um monte de coisa, vamos treinar LLMs e vamos criar automações. E aí todo mundo me pede como que a Perfil foi eleita a Partner of the Year, né, pela Dell, Latam, isso é para América Latina, como o maior canal que vendeu infra para inteligência artificial, ou maior parceiro de soluções de inteligência artificial. Muito simples, a gente olhou para aquele momento em que a gente estava vivendo e entendeu que a infraestrutura continuava sendo muito importante. Muito mais difícil você ir para a nuvem com a IA. E aqui eu nem quero discutir se vai para a nuvem, se volta para a nuvem. Mas como todo mundo olhou para desenvolvimento, e é isso que eu sempre falo, para desenvolver alguma coisa precisa de um hardware. E a gente é especialista, é um provedor de infra para isso. Nós temos a maior capacidade. Hoje nós temos praticamente mais pré-vendas do que executivos em campo, exatamente para desenvolver isso. E a nossa estratégia foi muito simples. Vamos fazer o que a gente faz bem feito, mas agora entregando o acesso à inteligência artificial. A GPU no servidor, o computador com o IPC, né, que agora a gente está nessa onda, né, da entrega do AMD ou da Intel, ou da propriamente o M, né, que já faz isso há muito tempo, né, pela Apple com a NPU, GPU. E aí a gente teve em 2024 o maior volume de vendas, né, que é uma placa, a gente pode ver a placa, parece simples, mas para nós ela tem um peso muito grande, e isso é um mérito do nosso time que trabalhou muito forte com isso, né. Nós, como um canal da Dell, estar recebendo esse prêmio, sem dúvidas nenhuma, é uma honra muito grande, né? E uma emoção muito bacana. Foi em Vegas, então foi um momento bem interessante, bem bacana. Primeiro ano do prêmio, e a gente vai repetir esse prêmio, a gente está trabalhando para isso.
Inclusive, esse ano a gente já vendeu mais GPUs que o ano passado, né? Muito embora ano passado foi um ano bem disruptivo, mas em números exatos eu acho que a gente já dobrou esse tamanho de GPUs no mercado, isso é natural até pelo tempo de mercado. Agora está todo mundo já mais adaptado, a gente começou muito cedo isso, né? E é isso, eu acho que o que a gente está fazendo é transformando o mundo. E o nosso objetivo como empresa, o nosso propósito é transformar a vida das pessoas através da TI. E inteligência artificial transforma a vida das pessoas. Ah, mas aí esses dias eu escutei, pô, mas eu vou perder meu emprego, daqui a não sei quanto tempo não vai ter mais emprego. Sim, se a pessoa tiver um pensamento medíocre, ela vai perder o emprego dela e era isso, acabou. Mas aí eu vou fazer uma analogia muito simples. Eu estava vindo para cá hoje e uma mulher estava na rua com uma placa pedindo leite, comida e tal. E estava escrito meio em espanhol, meio em português. Eu presumo que possa ser ou uma argentina ou uma venezuelana, que fugiu do país dela. Agora talvez a Argentina nem está mais nesse ponto, né? E ela está tentando mudar de vida aqui. Quer dizer, então você tem tudo na tua vida. Você já trabalha com tecnologia, você tem conhecimento, você tem um estudo. Aproveite e cresce dentro dessa área. Troca a tua função mediana para uma função mais high level, né? Aproveita a oportunidade da IA para crescer na vida. É uma oportunidade fantástica. É exponencial o que pode acontecer. Aquelas funções intermediárias é que vão sofrer mais. Não vai ter mudanças, ainda vai precisar ter a pessoa para construir sua casa, para fazer Isso não tem um afeto, na minha visão, não afeta diretamente. Mas as funções de escritório, o que você pode desenvolver, o teu crescimento, o teu conhecimento, forma de estudo, cara. Estudo com IA é fantástico. É muito mais fácil de ter informação. Não dá para confiar em tudo que o ChatGPT e o Gemini falam, né? Mas a gente tem formas de fazer a pesquisa e ter a fonte. Então isso acelera muito o nosso dia a dia. E aí eu estava falando dessa pessoa que quando eu estava vindo para cá me chamou a atenção. Pô, ela estava Vamos supor que ela seja uma venezuelana, porque eu não conversei com ela, enfim, só vi na passagem, né? Ela se propôs a mudar de vida, mudar de país para tentar mudar. Não sei se ela acertou o país, né, nesse momento. Eu acho que ela podia ter ido um país melhor, mas nós somos um baita de um país. O Brasil as pessoas precisam acreditar no Brasil. É difícil a gente acreditar no Brasil quando tanta gente tenta puxar para trás. Essa é a verdade. Quando tanta força política acaba atrapalhando o que a gente realmente precisa fazer. Mas eu acredito no Brasil, eu acredito que tem que investir muito mais em educação, muito mais em pesquisa, senão a gente não vai sair desse marasmo que a gente vive. E educação transforma o povo. O povo demora um tempo para poder ir lá e assumir a presidência, assumir o governo, assumir a prefeitura, assumir o Estado, né? Quando essas novas pessoas, com essa nova educação, com essa nova visão de vida, estiverem sentadas na gestão, não vai ser na minha era, né? Mas poderá ser dos meus filhos e dos meus netos. E é isso que importa. A gente está aqui para deixar legado e não para, né? E aí, voltando a essa menina, ela saiu do país dela. Pô, se você é uma pessoa que trabalha numa empresa, você tem a inteligência artificial, você não consegue mudar esse padrão, depende só de ti. Se não consegue fazer na tua empresa, troca de empresa. Se não consegue fazer na tua cidade, troca de cidade. Se não consegue fazer isso na tua cidade, troca de estado. Se não consegue fazer isso no teu país, troca de país. O mundo é grande e é fácil de fazer tudo isso. Não tenha medo de fazer as coisas acontecer, só depende de ti. Ah, mas eu não quero ficar longe da minha família. Ótimo, é uma opção tua. Mas não reclama. Aceita aquilo que tu tem. Eu era agricultor, morava em Mato Perso, trabalhava lá. É muito digno isso. Mas eu queria mudar, eu queria ser um empresário. E aqui estou. Eu me propus, eu passei necessidade, corri atrás, estudei, não caiu nada do céu para mim, nada. Não sou de família rica, apesar de acharem, porque meu avô tinha isso e aquilo. Cara, rico não é isso. Rico é diferente. A gente tem a condição de se desenvolver quando a gente realmente quer. E aí eu praticamente conheço o mundo porque precisei disso para me desenvolver. E é isso que a gente precisa fazer com a IA. Abrir a cabeça e entender que ela está aí e acabou. Ela não vai voltar para trás, ela só vai andar para frente.
Quem quiser discutir com ela, show. Continua discutindo, você vai perder o tempo. Essa é a minha mensagem. E é por isso que a gente reforça que 2025 foi um ano muito legal, porque nós somos uma das maiores implementadoras de inteligência artificial, infraestrutura para inteligência artificial na América Latina. Não estou falando no nível Brasil, como tu comentou antes. Exatamente. A América Latina toda, a Perfil tem esse know-how para atender. Então, hoje falar com os nossos clientes, né, é a mesma coisa de conversar, é a mesma coisa que a gente usa a expressão chovendo molhado, né? Tá com a gente com relação à inteligência artificial, tá em casa. É que, às vezes, quando a gente vai falar só no mercado de pesquisa, a gente começou no ano retrasado, mas a Perfil começou 28 anos atrás, não tem muito histórico. Eita. O HPC também, inteligência artificial, não é vendido só para pesquisa, a gente vende muito para municípios, para estados, para... A gente tem vários casos aí que usam IA já. Você faz em Santa Catarina, Tribunal, TCE, nossa, é vasta a lista aí, então a gente conhece muito. O próprio HPC, a gente vendeu o HPC desde 2000, eu não lembro agora qual foi o ano, talvez 2011 ou 12 foi o nosso primeiro HPC que a gente vendeu, então estamos falando aqui de vender HPC, pô, parece que é algo do outro planeta. Para nós é uma coisa muito básica, né? Exatamente. A gente vive isso o dia todo. Exatamente. Eu sei que isso é complexo para o mercado, mas para nós não é. Falar sobre isso é nosso dia a dia. Exatamente. Eu mesmo não sou técnico, né? Eu vim da área técnica, mas de manutenção. Aí depois que eu me foquei na gestão da empresa, eu sempre fui muito mais gestor do que técnico, mas eu mesmo sei abordar vários temas sobre esse assunto, de tanto que a gente fala sobre isso no nosso dia a dia. Claro que os especialistas são nossos pré-vendas, né? O Murilo, o Juliano, Zancop, Siqueira, enfim, esses caras manjam de verdade disso, né? O Gui agora que está focado nisso. Então, sinta-se tranquilamente em casa. E falando dessa pegada de IA agora, a gente busca essa evolução tecnológica em diversos cantos do mundo, e eu acho que o mercado americano foi um mercado bastante promissor e que complementou muito da nossa evolução né, tecnológica, que a gente chama, mas a gente também não é acomodado. Então a gente teve, né, a disrupção de quebrar um paradigma hoje, conhecer também parte da China. Você já conhece a China já há 20 anos atrás e esse ano aqui teve a oportunidade de voltar para a China. E antes de tu falar da parte estrutural, que é uma coisa que mais te impressionou especificamente... Eu vou contar para ti o que mais impressionou. Junto da área de pesquisa e educação que tu complementou desde o início da conversa, fala um pouquinho desse diferencial que tu viu da China e depois tu pode complementar o porquê o boom da China nos últimos 20 anos. Acho que está explícito, né? Aonde a gente viu, né? Aonde a gente esteve, que foi em Shenzhen, era uma vila de pescadores quando eu fui para lá 20 anos atrás, mais ou menos. 40 anos atrás, né? Acho que é mais ou menos essa história, né? Hoje é a cidade, é o Vale do Silício deles, né? Mas eu, na verdade, não conhecia a China. Há 20 anos atrás eu fui para a China de 20 anos atrás. Dessa vez eu fui para a China de agora. Então a China é outro país. Eu me lembro quando eu cheguei há 20 anos atrás na China. Na verdade não faz 20, faz 18, eu acho que foi em 2008, né? Eu cheguei por Hong Kong. Hong Kong era uma cidade legal. Quando entrou na China era aquele inferno, né? Parecia poluição, as ruas sujas. Enfim, tinha uma rua bonita e as ruas bem ruins, né? Embora eu tenha ido para Pequim já era um pouco, mas também a gente não conseguia ver o topo dos hotéis, dos prédios. Eu não fui a Pequim dessa vez, né? Dessa vez não, dessa vez Hong Kong é feio pra caramba e a China é linda, maravilhosa, né? Em termos de estrutura, assim, te impressiona a diferença entre um país e outro. Mas o que mais impressionou não foi isso, Nando. O que mais me impressionou foi como o Brasil ficou para trás nesses 20 anos. Isso é o que mais me frustra. E é por isso, cara, o Brasil é um país maravilhoso, mas a gente tem que assumir isso e parar de ser besta na hora de tomar as decisões. A gente não precisa discutir se é lado A, lado B, de cima, ou seja, de esquerda e de direita. Isso aí é uma bobagem. Nós estamos perdendo o tempo de um país maravilhoso que é o Brasil. Nós temos que investir em educação, investir em saúde, investir em segurança. O que é mais legal na China? Segurança. A segurança. A segurança de poder deixar teu notebook em cima da mesa na praça de alimentação do shopping e te servir.
ir no banheiro, o notebook aberto, ninguém mexe. Eu quero pedir para vocês aqui no nosso em Caxias, eu posso fazer isso? Ou alguém se sente seguro em fazer isso? A gente não deixa a porta do carro aberta. Quem dirá o notebook aberto em cima de uma mesa, uma praça de alimentação. Então, que país que a gente quer para o Brasil? Essa é a mensagem. E não estou aqui falando de que governo, que isso aí, enfim. Sim, isso vai e vem. Até agora não mudou nada toda a discussão, porque eu continuo no mesmo país de 20 anos atrás. A China transformou. Ah, mas a China é um país socialista, extrema esquerda. Não, é muito direita. É isso que eu não consigo entender. As discussões que existem dentro do nosso Brasil hoje, elas não são iguais ao que o mundo vê, cara, ao que o mundo é. Eu tô falando isso, eu não tô aqui botando, cada um, isso não depende. O que a minha posição política e é isso, né? Como eu acredito que as coisas devem ser, mas eu quero só fazer, eu gostaria que as pessoas pensassem um pouco nisso. Uhum. É muito importante também, aí é um outro conceito, Nando. Aqui a gente fez só uma analogia sobre países, né? Uhum. Então por isso que eu falo a minha frustração, porque os Estados Unidos, todas as vezes que a gente vai para lá, a própria Europa, né? A Europa é um país mais antigo, mas é um país muito culto, né? Muito de cultura, assim, de visitas, de turismo cultural. Os Estados Unidos é pró-negócio. Uhum. A gente tem uma empresa lá, cara, e cada vez que um dólar entra na conta, ele fica na conta. Eu sei quanto vai sobrar no final do ano. Aqui no Brasil é uma loucura total, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Agora já ouvi falar que vão aumentar o imposto de importação, porque precisa arrecadar mais 14 milhões. Cara, tu vai aumentar o imposto, baixa o teu custo. Vai botar mais uma corda no meu pescoço, que eu tô aqui lascado a pagar tudo aquilo que a gente tem que pagar. Eu pago um funcionário 10 mil reais e ele sobra 6. Eu pago 19 do cara. Dá dinheiro para esse cara comprar os negócios dele, cara. Não, é um absurdo é o imposto que tu tem como empresário, nós temos como empresário, e é o imposto que a pessoa que trabalha tem. Que a pessoa recebe 6, ela não recebe 6, né? A pessoa que trabalha, ela é escravizada no Brasil. Se tu colocar na ponta do lápis o que sobra realmente... A CLT, o seletista hoje, eu falo isso e pago pra muita gente e falo, cara, eu me arrepio falar nisso, né? Só que assim, ali a gente cumpre a lei e deu. Eu não sou eu que vou discutir, que tem que discutir são as pessoas que recebem por CLT e tá tudo certo. Não tô aqui defendendo o PJ, tá? Nem outra maneira de dizer, acho que tem que seguir a lei, é isso que tem que seguir. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, é que é muito tributo, é muito dinheiro para o governo e pouco dinheiro para a mão do colaborador. Então, se o cara que ganha... Agora teve a reforma do imposto de renda. Sim. Cara, isso não devia nem ter sido discutido. Isso devia ter acontecido lá atrás. Atualização lá de 2094, todo ano atualização. Talvez hoje nós estava falando de uma isenção de 20 mil reais. É porque se a gente olhar para a história, a gente vai lembrar que tinha toda uma estratégia de determinado momento cortaram isso por causa da crise disso, da crise daquilo. Precisa de mais dinheiro para cá, mais dinheiro para lá. Mas isso tem que existir. É mais dinheiro na mão do trabalhador, cara. Ele que sustenta a roda de consumo. Só que se ele ganha 5, ele vai ter isento isso, mas ainda assim vai ter INSS, FGTS, um monte de coisa, apesar do FGTS ser do colaborador. São direitos deles. O problema é que o FGTS paga alguma coisa mais 3%. Hoje, qualquer investimento paga o dobro. Exatamente. Então, as pessoas, ali entra a educação. Ah, mas se não faço isso, não sobra dinheiro. Educa o povo a guardar, a saber investir. A escola tem esse desafio também de ensinar hoje as pessoas o que é o investimento. Eu aprendi na marra. Gastando mais do que eu ganho, até a partir do momento que eu disse assim, cara, peraí, eu preciso primeiro ganhar, depois gastar. E aquilo que eu ganho... 30% preciso guardar, porque se o dia precisar, tá ali. Como que tu vai fazer isso hoje com uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais? Eu entendo isso. Exatamente. E ele não ganha isso, porque tem INSS, isso aqui vai sobrar 2.600 dos 3. A empresa paga 5.800. E ele paga o imposto daquilo que ele compra. Cara, então o que realmente sobra bruto, líquido, né? Uhum. Não, os 2.600 é o que ele volta na mão. A empresa paga 5.800. Eu estou dizendo aqui o seguinte, os 5.800 tinha que ir para a mão do funcionário. Ele vai pagar a sua aposentadoria, exato, ele vai pagar a sua poupança, que não é poupança que vão botar, porque daí estão perdendo dinheiro, mas pode botar num CDB, num LCA, qualquer coisa, e vai viver a vida dele. A empresa vai continuar pagando a mesma folha, não tem que tirar. A empresa tem que dar esse dinheiro. Só que as empresas, quando elas contratam, elas fazem essa conta. Uhum. Não adianta fantasiar isso.
Pode botar o que quiser. Se aumentar o imposto, amanhã 10% na folha de pagamento, automaticamente vai ter demissões, cortes ou ajustes e vai aumentar o custo e era isso. O produto vai estar mais caro. Ninguém vai trabalhar no prejuízo, a não ser que seja uma empresa que, como o caso dos Correios está quebrado, que eu não sei como, né? Mas que não faz conta. Mas quem faz conta não joga tempo fora. Voltando para a China, é que o assunto vai, né? Mas voltando ali para a parte da China, nessa pegada assim, mais a gente percebeu bastante o investimento que a gente falaria o governo chinês, que é o principal de tudo lá dentro, né? Investe dentro da área de pesquisa e educação, né? Acho que foi isso que de repente melhorou todo o processo, né? Sim. De novo, eu não sei como que é o governo chinês, eu não estudei, eu sei que é um modelo comunista, é um partido, né? O Xi Jinping é um partido comunista com um modelo socialista. Mas eu não estudei, então eu não tenho capacidade de falar sobre esse assunto. O que eu vi com os meus olhos lá nas feiras é o investimento que é feito em pesquisa, em infraestrutura e é modelo que eles fazem. E conversando com as pessoas lá, o que a gente vê é que o país em si está muito contente com o resultado que está tendo. Tanto que, assim, esse é um resultado que mostra o quanto evoluiu a indústria automotiva da China. Para o Brasil só vem o que é o resto dos carros elétricos ou o que a gente vê da BYD, esse tipo de coisa. Vem só os mais baratos. Por que vem só o mais barato? Bom, daí, senhoras e senhores, vem mais barato porque a tributação brasileira é impeditiva para trazer um carro um pouquinho mais caro. $5.000 na importação de um carro, multiplica 5 por 5, dá 25, não é? Mais o tributo de importação do carro, eu não sei quanto é que tá, mas vou chutar aqui mais, vai dar R$50 mil de diferença. Frete e tudo mais. Então, cada R$1.000 em cima, cada $1.000 em cima de um negócio, de um carro, é muito dinheiro. Então, se lá eles têm um carro de 40 mil que é topo de linha, para cá vai vir um de 20. E nós nunca vamos ver aquela evolução que teve lá. Mas isso que eu quero dizer, então, isso tudo é fruto de muita pesquisa, muito desenvolvimento, uma troca de paradigma de uma indústria pesada para uma indústria de valor. Ou seja, antes eles faziam ferro fundido e precisavam disso para desenvolver a China do jeito que desenvolveu, mas agora eles exportam tecnologia. Os Estados Unidos investiu muito dinheiro para montar as fábricas lá, não é verdade? Hoje eles usaram todo aquele conhecimento e know-how para criar as próprias marcas, para ter lá uma Huawei do tamanho que é, uma Xiaomi do tamanho que ela é. Tu vê um país que não tinha desenvolvimento ferroviário há 20, 30 anos atrás, hoje é um dos maiores construtores de trens do planeta. O que me chamou a atenção lá é exatamente isso, assim, tipo, é que a gente foi numa companhia aérea ruinzinha, né, para Jinan, né? Mas me pareceu que a companhia, os aeroportos gigantescos, a gente não tem isso no Brasil. Mas me parece que as mulheres no Brasil ainda são um pouco mais elitizado, porque voar de avião no Brasil ainda é um sinônimo de status, né? Voar de avião de linha. A verdade é que hoje o avião ele é só um meio de locomoção. E na China, em países desenvolvidos, o trem faz isso. O trem bala, 300 km por hora, é mais rápido. Óbvio, tem lugares que tu tem que ir de avião. Mas na verdade no Brasil hoje o status é tudo pro jato, né? Porque viajar de avião no Brasil também é uma confusão gigantesca, né? Mas esse é o fato, né? A gente se sente assim, pô, o cara viajou de avião. Nossa, viajar de avião. Eu me lembro até campanha assim, não, tem que... Cara, tem que ter estrutura e fazer a coisa acontecer. Voar no Brasil é muito caro porque o nosso dinheiro não vale nada. Perdão. O nosso dinheiro vale pouco. Aqui não vale nada. Muito embora a moeda lá também é 7 por 1, né? Então a gente sempre usa, a nossa cabeça ela é muito dolarizada por estar sempre viajando, então é tudo quanto que é por dólar, né? O real é 5 e pouco, lá é 7, tu vai lá para Hong Kong é 8, né? A divisão é um pouco maior. E a gente quando vê o dólar, né? Fui almoçar, gastei $30, gastei $10, gastei $12. Então no Brasil essa parte de alimentação tal para nós ela é muito barata, né? Para quem vem de fora nem se fala, é de graça. Mas por outro lado, o nosso bem de consumo é muito caro. E o bem de consumo afeta todo mundo, porque é comida, é equipamento, é a câmara, é uma televisão. Todo mundo tem uma TV em casa, vai pagar imposto, tudo isso gera um tributo muito alto. Por isso também que eu acho que a reforma
Ela é fundamental exatamente para romper essa descriminalização que acontece, digamos assim, com quem trabalha, né? Porque normalmente o país tributa a renda. A gente é um dos países que mais tributa a renda, já. Mas é o país que mais tributa consumo. Então teria que ser uma coisa ou outra, tu entendeu? Tributa bem a renda, mas o consumo a gente maneira, né? Sim. Nosso país vai ter provavelmente um IVA entre 26% e 28%. É o maior do mundo. Mas aí vamos comparar com a Europa. Pô, a IVA da Europa, Portugal é 23%. Ah, se olhar o caos brasileiro, 3% não é nada. Vai ser muito melhor a partir do momento que a reforma estiver implementada. Aí, tudo bem, a gente tem discussões se como vai ser o split e tal, enfim. Tem um outro nome lá que eles falam que tem que antecipar. Eu acho que isso vai ter regulamentação que vai ser mensal, né? Não tem como fazer isso cada venda pagar o imposto, né? Mas, resumo da ópera, vai diminuir a carga tributária, vai desburocratizar, no final das contas diminui, se pagar só na ponta final, vai acabar com essa guerra tributária e fiscal que existe entre estados. Hoje eu tenho que ter filial em tudo que é lugar. Isso é custo. Cada filial é um colaborador a menos que eu tenho para investir, né? Uma pessoa mais trabalhando prospera mais. Uma pessoa mais impactada pela TI. E a parte de robótica também a gente Sim. validou lá, né? Confesso que fiquei um pouquinho frustrado com a parte da robótica, eu achei que ia ver mais, tá? Mas E por que eu falo isso? Porque para mim um robô que é controlado por um controle remoto é um videogame. Mas a gente viu muita coisa funcionando de robótica dentro das empresas, porque, de fato, assim, por que existe o robô? Não é exatamente para ter uma mão, né? A mão vai fazer alguma função. Então, eu fiquei um pouco carente, assim, desse gostinho de ver mais sobre o desenvolvimento da parte robótica. Mas a gente talvez tenha aqui para um evento diferente, né? Que fale mais sobre isso. Eu acho que lá era um evento mais focado na área de pesquisa, então tinha até tem um material, tem um menino mexendo no robô, o robô tá lá pegando a comida. Então, assim, como é uma área de pesquisa, ele tá treinando o robô, né? Ele faz, assim, ele pega o robô, daí ele pega o negócio e faz isso aqui. Aí ele simula ali com o controlezinho na mão. Ele simula aqui, pro robô entender que ele tem que pegar, como que ele tem que pegar, qual que é o jeito que ele tem que pegar e tudo mais. Sim. Então esse é o desenvolvimento. A gente estava numa feira mais focada na área de pesquisa, também sentia essa carência de conhecer mais o high-end, né? Dos robôs. Mas eu depois acabei vendo alguns vídeos, a gente não teve a oportunidade de ver pessoalmente, mas eu vi alguns vídeos dentro de alguns bairros lá de Shenzhen mesmo, que tem os robôs que fazem entrega, os robôs caminhando na rua. No hotel tinha, né? No hotel robôzinho, tinha, na verdade, isso aí é muito fácil. Ele tem uma automação que ele consegue ir para os quartos sem ter o... Mas assim, é exatamente isso, Nando. Eu acho que a gente viu, lá era o desenvolvimento, mas nas fábricas que a gente foi, a gente viu... O robô é o carrinho que faz automático a entrega da caixa, por exemplo, né? Do insumo, aquele depósito que a gente viu na Inspro, por exemplo, lá guardando todos os equipamentos, aquilo lá, de 50 mil caixas, 50 mil metros, o robô ia, estocava e já pegava a peça para produção. Então, é uma coisa que a gente tem que... As nossas indústrias precisam evoluir para esse sentido também, para ser eficientes. Só que no Brasil, essa tecnologia chega muito cara, esse é o problema. A gente tem que desburocratizar o Brasil, a gente tem que destravar ele, tem que reduzir o tamanho da máquina, porque ela é muito pesada no Brasil. Investir em infraestrutura eficiente, isso significa trem. Sim, trilhos de trem, tem que cortar o Brasil fora. E isso é a iniciativa privada que tem que investir. E cobrar e explorar isso. Os caminhões, a gente tem que utilizar eles para transportes mais regionais. E os trens fazerem, você lembra quando nós estávamos nos Estados Unidos comendo um hambúrguer lá na 66, né? O que era os trens que passavam a cada... Sei lá. Eu não sei se era 10 minutos. A cada 5 minutos depois que passava um, chegava outro. Passava um, voltava outro, com 2 andares de container e a maioria deles era da Amazon Prime, né? Isso era legal também de ver. Mas não era um trem de 10 vagões, era um trem que eu tentei contar, consegui contar até 100, depois perdi a conta, porque eles começaram a andar muito rápido e eu comecei a cansar o olho. Então imagina, devia ter 200 vagões aquele trem. A cada 5 minutos passava um trem de 200 vagões. O Brasil precisa investir nisso, simples, ponto e direto. O Brasil precisa investir em estradas. Cara, a gente vai para a praia aqui na nossa Serra Gaúcha, uma Rota do Sol simples, é uma vergonha uma Rota do Sol. E aí, como vai resolver isso? Um pedágio. E com um contrato de concessão que funcione. Cadê a triplicação na nossa
via até Farroupilha. Aqui é meio polêmico esse assunto, mas é um fato. Cadê a duplicação Bento Gonçalves? Cadê a duplicação descendo da Serra? Isso aí é mobilidade urbana. Isso é investimento em crescimento. Isso a gente foi perceptível, a gente falando da China agora nessa pauta, a largura das ruas, quantas pistas tinham. Cara, mas eu não vou nem longe, vou na minha cidade. Minha cidade ainda tem rua de mão dupla. Cara, uma cidade que tem mão dupla não é cidade grande, é cidade minúscula. Quer crescer, uma rua sobe, outra desce, uma vai, uma vem. Ponto, acabou. Não preciso falar mais nada, então acho que tá aí a deixa para nosso município se mexer nesse sentido. Bom. Falando nisso, a gente não comentou, mas a gente foi certificado do GPT esse ano de novo. Cada ano que a gente faz a recertificação, o nosso número aumenta. E, para mim, o que importa no GPTW não é aquele selo, que eu vejo que os caras fazem botam, assinatura de e-mail. Maravilhoso, é propaganda, é a alma do negócio, e a gente faz isso o dia inteiro, eu adoro fazer propaganda. E é importante fazer marketing, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para mim o conceito é ler o que está escrito lá. O que o meu colaborador está pensando de fato? Porque é extremamente importante e relevante o feedback que a gente tem. Cara, e tem feedbacks assim incríveis, as pessoas felizes, as pessoas comentando como é legal, prosperidade, o crescimento, o desenvolvimento, a gente nunca está acomodado, eles escutam aquilo que eu penso. E assim, às vezes eu falo alguma coisa que, a pessoa, mas não me sinto legal. Não tem problema, cara, vai pra frente, troca de empresa. Se tu não tá contente e não consegue te sentir bem, segue a vida. Coragem. Se nós não tiver coragem, nós não vamos ser um país de primeiro mundo. E, cara, a gente é um país de terceiro mundo desde quando nós fomos criados. Vamos esperar quanto tempo para mudar? Com tudo isso, então, eu agradeço quem assistiu, agradeço a oportunidade de estar aqui falando. E, enfim, hoje, como eu falei, foi um perfil cast mais emotivo, né? O último perfil cast do ano. A gente começou esse ano essa comunicação com o ecossistema da empresa, porque isso acaba sendo dentro e fora, né? Entre parceiros, funcionários e clientes. E aqui a gente está expondo um pouco mais o nosso sentimento, como a gente se posiciona no mercado. Esse ano foi um ano mais, eu saí um pouco mais disposto a apresentar um pouco mais a minha vida, um pouco mais a vida da empresa, exatamente para tornar um pouquinho mais humana, né, a relação. E acho que isso tem dado um resultado bem legal, bem positivo. E vejo que muitas outras empresas estão seguindo nosso exemplo e isso para mim é um motivo de muito orgulho, muito prazer estar fazendo isso. Que legal, que bacana. E, né, fica a dica para quem quiser seguir as nossas redes sociais, @perfilcump. Em todas elas você vai encontrar no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e mais próximo agora no ano que vem, TikTok também, né? TikTok eu já tenho, né? A perfil acho que vai fazer, mas eu não uso, mas também a minha rede é Igor Reolon, então quem quiser acessar, quiser tirar dúvidas, quer criticar, fica à vontade, faz parte do jogo, né? Legal, então. E assistam o nosso vídeo, né? O nosso vídeo de Natal, nossa mensagem de Natal, todo mundo convidado a entrar no YouTube, no Instagram, tá lá nas nossas redes que o Nando falou. Exatamente, até... E curtam lá, tá bem legal, né? O telefone aqui, eu acho que já passou 200 mil visualizações, hoje é dia 5. Mas nós vamos chegar a 2 milhões.